Pense comigo, amado irmão e querida irmã. Quantas vezes você já se perguntou em silêncio, diante das circunstâncias da vida, se Deus realmente já começou a agir em sua história? Imagine o peso das lutas que você enfrenta hoje, os desafios, que parecem insuperáveis, e aquela sensação de que o céu permanece em silêncio. É exatamente neste ponto que eu quero te convidar a mergulhar comigo em uma reflexão poderosa. Porque Aphrodite, aquilo que você não enxerga ainda, Deus já está movendo nos bastidores da sua vida. O que parece estar parado, na verdade, já começou a ser transformado pela mão do Senhor. Hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar que Deus já está agindo em sua vida, mesmo quando tudo parece contrário, e que a última revelação que eu vou compartilhar com você é a mais impactante de todas. Prepare-se, porque sua maneira de compreender a atuação divina nunca mais será a mesma. Olá, queridos irmãos, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu quero, de todo o meu coração, profetizar bênçãos e vitórias sobre a sua vida e sobre a sua família. Que a presença do Espírito Santo visite a sua casa neste momento, e que a graça do nosso Deus se manifeste em cada detalhe do seu caminhar. Eu sou o seu amigo, e este é o canal Essência do Louvor 3.0, um espaço preparado para trazer luz, revelação e despertamento espiritual ao seu coração. Antes de entrarmos a fundo no tema de hoje, eu quero pedir algo muito especial. Inscreva-se agora no canal Essência do Louvor 3.0, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários o que o Espírito Santo falar ao seu coração. A sua participação não é apenas um apoio, mas também um ato de fé, porque quando você se une a nós, você está espalhando a palavra de Deus para alcançar ainda mais vidas. E fique comigo até o fim, porque as revelações que eu vou compartilhar aqui podem mudar radicalmente a forma como você entende o agir de Deus em sua caminhada. Queridos, a grande pergunta que guia nosso estudo de hoje é esta: Deus já comigo a agir na sua vida? A Bíblia nos mostra repetidas vezes que o Senhor é um Deus que trabalha em silêncio, muitas vezes sem alardes, mas sempre de forma poderosa. No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Veja que promessa maravilhosa! Mesmo quando você não percebe, Deus já começou a trabalhar. E talvez você pergunte, mas se ele já começou a agir, por que eu ainda não vejo resultados? Essa é uma pergunta legítima, e é justamente aqui que o inimigo tenta plantar a dúvida no coração do cristão. Porém, a palavra nos garante que a fé não caminha pela vista, mas pela confiança no Deus vivo. O que você não vê hoje já está sendo moldado pelo Criador. E o que parece silêncio é, na verdade, o tempo exato em que Ele está preparando todas as coisas para o seu bem. Agora, eu quero que você reflita e comente aí embaixo Voca Consague. Se lembrar de uma situação em que parecia que nada estava acontecendo, mas depois você percebeu que Deus já havia começado a agir há muito tempo, compartilhe seu testemunho, porque isso pode edificar a vida de outros irmãos que também estão em processo de espera. Amados irmãs, quando falamos sobre o agir de Deus, precisamos compreender que ele trabalha em duas dimensões: a visível e a invisível. O que vemos é apenas a ponta do iceberg, mas o que não vemos é infinitamente maior. Pence M. Jose, Philhode Appointment. Sua vida foi marcada por tragédias. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo preço injustamente. Mas será que Deus havia deixado de agir? Pelo contrário, o Senhor já estava conduzindo cada passo, preparando José para se tornar governador do Egito e salvar não apenas sua família, mas também uma nação inteira. O que parecia um fracasso irreparável era, na verdade, parte de um plano glorioso. Assim também acontece na sua vida. Ainda que os olhos humanos não enxerguem, Deus já iniciou um processo de transformação. E aqui está um ponto importante: o agir de Deus não se limita às nossas expectativas. Muitas vezes nós oramos pedindo uma solução imediata, mas o Senhor responde nos bastidores, organizando cada detalhe, porque Ele enxerga o todo da nossa história. Em Romanos 8:28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você percebe o peso dessa promessa? Não são algumas coisas, mas todas as coisas. Até as lágrimas que você derramou, até os momentos de silêncio que pareceram insuportáveis, tudo isso está sendo costurado no tapete divino, cujo desenho completo só será revelado no tempo certo. Imagine um artista pintando um quadro. Enquanto você observa apenas pinceladas soltas, pode parecer confuso,
até mesmo sem sentido. Mas o artista enxerga a obra completa. E cada detalhe aparentemente fora de lugar tem uma função. Assim também é com o Senhor. Ele pinta a tela da sua vida com paciência, e enquanto você enxerga caos, ele já vê beleza. Por isso a pergunta não deve ser apenas: Deus já começou a agir? Mas sim, eu consigo confiar, mesmo sem ver. Agora, eu quero provocar sua reflexão. Quantas vezes você esteve em uma situação de deserto, e só depois de atravessá-la percebeu que o Senhor esteve com você o tempo todo? Exatamente isso que o salmista nos lembra em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Queridos irmãos, notem, a presença de Deus não se ausenta no vale. Mesmo no silêncio, ele continua agindo. Por isso, eu quero te encorajar a declarar pela fé: Senhor, mesmo que eu não veja, eu sei que já começaste a agir na minha vida. Escreva essa declaração nos comentários agora, e permita que ela se torne uma profecia sobre o seu futuro. A sua palavra de fé tem poder, porque quando você proclama, você se posiciona diante do mundo espiritual, e testemunha que confia no Deus que já iniciou uma obra em sua vida. Amados irmãs, a palavra de Deus nos mostra que o seu agir não acontece de forma apressada, mas progressiva. O Senhor não constrói vitórias instantâneas, ele edifica processos. E o mais interessante é que enquanto esperamos pelo cumprimento da promessa, Deus está nos moldando por dentro. Pense em Abraão, Deus lhe prometeu descendência. Mas o filho da promessa só veio depois de muitos anos de espera. Durante esse tempo, o Senhor não estava apenas preparando o nascimento de Isaac, mas também fortalecendo a fé de Abraão, ensinando-lhe a depender da voz divina, mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. Assim, cada promessa de Deus não é apenas sobre o resultado final, mas sobre o processo que nos transforma à imagem de Cristo. Quando olhamos para a história de Moisés, vemos um padrão semelhante. Ele recebeu um chamado ainda jovem, mas só foi usado plenamente por Deus após 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Humanamente, parecia perda de tempo, mas espiritualmente, era o Senhor trabalhando em seu caráter, preparando-o para conduzir o povo de Israel à libertação. Isso nos ensina que os silêncios e esperas não são sinais de abandono, mas ferramentas de lapidação. Deus já começou a agir em sua vida, ainda que hoje você esteja apenas na fase do deserto, e não no palco da vitória. O apóstolo Paulo também nos lembra, em Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, notem a segurança dessa promessa. O mesmo Deus que iniciou o agir em sua vida, não vai parar no meio do caminho. Ele não começa uma obra para deixar inacabada. Ele é fiel, ele é constante, e ele vai levar você até o cumprimento daquilo que prometeu. E aqui eu quero fazer uma pergunta direta para você. Será que você tem reconhecido o agir progressivo de Deus no seu dia a dia? Às vezes esperamos um grande milagre visível, mas nos esquecemos de agradecer pelas pequenas vitórias que já aconteceram. A porta que se abriu, a oração que foi respondida discretamente, a proteção que você nem percebeu. Tudo isso são sinais de que o Senhor já está agindo. Por isso, escreva nos comentários: eu reconheço o agir de Deus na minha vida. Essa declaração é uma atitude de gratidão e fé. Amados irmãos, lembrem-se, o processo é tão importante quanto o ouro só se torna puro após passar pelo fogo. Assim também, sua fé se torna madura ao atravessar provas. O que parece atraso é, na verdade, preparação. Por isso, não desanime se ainda não vê o cumprimento total da promessa. Saiba que neste exato momento, Deus já começou a agir em seu favor. Amados irmãos, uma das verdades mais extraordinárias que encontramos nas Escrituras é que o agir de Deus não pode ser interrompido por resistências humanas ou ataques espirituais. Pense comigo. Quantas vezes você já sentiu que tudo estava conspirando contra você, que as portas se fechavam, que pessoas se levantavam para impedir o que Deus havia prometido? A palavra nos mostra que mesmo nessas circunstâncias, o Senhor continua a agir soberanamente. Tomemos como exemplo a história do êxodo. O faraó se levantou com toda a sua força para impedir a saída do povo de Israel. Mas Deus já havia iniciado seu plano de libertação. Nenhum decreto real, nenhuma resistência do Egito, nenhuma força do inimigo foi capaz de parar o mover divino. Ao contrário, cada resistência se tornou cenário para que a glória de Deus fosse ainda mais. Evidente. Agora, reflita-será que não é assim também na sua vida. Você pode estar enfrentando pessoas que se levantam contra seus sonhos, ambientes hostis, ou até situações espirituais que tentam bloquear sua caminhada. Mas saiba disso. Quando Deus já começou a agir,
ninguém pode impedir. Em Isaías 4, 3 e 13, o Senhor declara: agindo eu, quem o impedirá? Que promessa poderosa! Isso significa que o agir de Deus não depende da aprovação de homens. Não se limita às circunstâncias e não pode ser bloqueado pelo inimigo. Veja o exemplo de Daniel. Seus adversários tramaram contra ele, criaram leis, para levá-lo à cova dos leões. Mas o agir de Deus já estava em andamento. Quando Daniel foi lançado naquele lugar, os homens pensaram que sua história terminaria ali. Porém, o Senhor fechou a boca dos leões e transformou o que parecia sentença de morte em testemunho de vitória. Irmãos, quando Deus já começou, até o mal se torna instrumento para glorificar o seu nome. E aqui está um ponto que precisa ser guardado em seu coração. A resistência que você enfrenta hoje pode ser apenas o palco que Deus está preparando para manifestar seu poder. Por isso, ao invés de desanimar, declare em fé: Senhor, eu creio que mesmo diante da resistência, o teu agir é soberano sobre minha vida. Escreva isso nos comentários como um ato profético, porque suas palavras têm autoridade no mundo espiritual. Queridos, não se enganem. Os obstáculos que você enxerga não são o fim, mas parte do processo. Deus já começou a agir, e Ele vai usar até mesmo as oposições para cumprir seu propósito em sua vida. Lembre-se, o Mar Vermelho só se abriu porque antes havia um faraó perseguindo. Assim também, a pressão que você sente pode ser apenas o prelúdio do milagre que está prestes a acontecer. Amados irmãs, chegamos a um ponto essencial dessa reflexão. O agir de Deus não se limita a abrir caminhos. Ele também transforma aquilo que parece impossível aos olhos humanos. Pense na história de Sara, esposa de Abraão. Aos 90 anos, sua realidade biológica dizia que não havia mais chance de gerar filhos. O útero estava envelhecido, as forças já haviam se esgotado. Mas Deus, que já havia começado a agir na vida de Abraão com a promessa da descendência, mostrou que para ele não existem impossíveis. Em Gênesis 18 e 14, o próprio Senhor pergunta: acaso, para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? Essa pergunta ecoa até hoje em nossas vidas. Aquilo que parece um fim definitivo para nós é apenas o ponto de partida para o agir sobrenatural do nosso Deus. Queridos, talvez você esteja enfrentando algo que parece irreversível, um diagnóstico médico, uma crise financeira, um relacionamento destruído, ou até mesmo sonhos que você julgou sepultados. Mas lembre-se, quando Deus começa a agir, Ele não olha para as limitações humanas, Ele olha para o poder da sua palavra. O mesmo Deus que fez o mar se abrir, que fez o sol parar no céu, que ressuscitou mortos e curou enfermos, continua agindo hoje. Jesus mesmo declarou em Marcos 10 e 27. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Veja também a história de Lázaro. Marta e Maria acreditavam que tudo estava perdido, porque o irmão já estava morto há 4 dias. Mas Jesus chegou naquele cenário de luto, para mostrar que mesmo a morte não é limite para o agir divino. Ele declarou: Lázaro, vem para fora. E o impossível aconteceu diante de todos. Isso nos ensina que, mesmo quando tudo parece acabado, Deus ainda tem a última palavra. E essa palavra é vida, restauração e vitória. Agora eu te pergunto: qual é a área da sua vida em que você sente que já não há mais saída? Qual é o Lázaro que parece estar enterrado em seu coração? Coloque isso nos comentários, porque compartilhar sua fé é abrir espaço para que o Senhor se manifeste de maneira poderosa. Lembre-se, quando você expõe sua dor diante de Deus, Ele transforma sua vulnerabilidade em testemunho. Amados irmãos, creiam nisso. Se Deus já começou a agir em sua vida, não há impossibilidade que possa resistir ao seu poder. Ele é especialista em transformar derrotas em vitórias, finais em novos começos, impossibilidades em milagres. E hoje, eu profetizo que o Senhor está prestes a surpreender você e sua família com respostas que você nunca imaginou. Prepare o seu coração, porque ainda há mais revelações que vão impactar profundamente sua fé, amados irmãos. Até aqui entendemos que Deus já começou a agir em sua vida, mesmo quando você não percebe, mas há algo ainda mais profundo. O agir de Deus não é apenas para você, é também para impactar aqueles que estão ao seu redor. Cada milagre, cada livramento, cada vitória é transformado em testemunho vivo para a edificação da igreja. E para que o nome do Senhor seja glorificado, pense na cura do cego de nascença em João 9. Quando Jesus o curou, os fariseus questionaram, criticaram e duvidaram. Mas o homem declarou com convicção: uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Este testemunho não apenas confirmou o poder de Deus, mas também se tornou mensagem de fé para gerações. Assim também sua história será usada como instrumento para alcançar outras vidas.
Queridos, quando você entende que o agir de Deus gera testemunho, você começa a enxergar suas lutas de forma diferente. Aquilo que hoje parece dor e sofrimento pode se tornar, amanhã, a prova viva de que o Senhor é real e que sua graça é suficiente. Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, ouviu do próprio Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Perceba que o testemunho nasce exatamente nas áreas em que nos sentimos incapazes. É ali, na fraqueza, que a glória de Deus se manifesta de forma mais evidente. E aqui eu quero te perguntar: qual é o testemunho que Deus já gerou em sua vida e que pode fortalecer a fé de alguém que está assistindo a este vídeo? Nos comentários, porque sua experiência pode ser a resposta que outro irmão em Cristo precisa. Quando você compartilha o que Deus já fez, você se torna um canal de esperança. É como está escrito em Apocalipse 12:11. Eles o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. O testemunho é uma arma poderosa contra as obras das trevas, amados e irmãs. Antando-me-sou. Agir de Deus não se encerra em você, mas se expande por meio de você. Quando Ele abre uma porta, é para que outros também entrem. Quando Ele cura, é para que outros também creiam. Quando Ele transforma, é para que outros também sejam alcançados. E por isso eu declaro que as bênçãos que estão sendo liberadas sobre a sua vida vão ecoar para a sua casa, sua família e até para gerações futuras. Se Deus já começou a agir, Ele não apenas vai te levantar, mas vai fazer da sua vida um sinal para que muitos reconheçam o poder do Altíssimo. Creia nisso e já comece a agradecer, porque aquilo que você vive hoje será o testemunho que edificará muitos amanhã. Amados irmãs, chegamos ao momento mais profundo desta mensagem, e eu quero que você guarde isso no coração. O agir de Deus já começou em sua vida, e Ele não vai parar até cumprir todo o seu propósito. Muitas vezes, o inimigo tenta nos convencer de que estamos abandonados, que nada está acontecendo, que as promessas de Deus se perderam no tempo. Mas a verdade é que, desde o primeiro dia em que você dobrou seus joelhos e entregou sua vida a Cristo, o Senhor iniciou uma obra sobrenatural em sua história, como Paulo declarou em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso significa que a transformação não começa amanhã, nem daqui a um ano. Já começou. No momento em que você decidiu crer. Queridos, o maior agir de Deus não é apenas abrir portas ou conceder milagres visíveis, mas transformar o seu coração e a sua eternidade. A cura de uma doença, a vitória financeira, a restauração de um relacionamento são bênçãos maravilhosas, mas tudo isso ainda é temporário. A obra eterna que Deus já iniciou é a sua salvação. Ele já escreveu o seu nome no livro da vida, já te selou com o Espírito Santo, já te chamou de filho amado. E essa é a maior vitória que você pode carregar. Nada, absolutamente nada, poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora eu quero que você imagine, se o Senhor já começou uma obra tão grandiosa em sua eternidade, será que Ele deixaria de agir nas áreas do seu cotidiano? Claro que não! O mesmo Deus que cuida do seu destino eterno, também cuida das suas necessidades diárias. Jesus mesmo nos ensinou, em Mateus 6:8, que o Pai sabe do que precisamos, antes mesmo de pedirmos. Isso é prova de que Ele já está agindo, mesmo antes que nossos lábios expressem uma oração. Amados e irmãs, por isso eu declaro profeticamente: prepare-se, porque aquilo que parecia estagnado vai florescer, aquilo que parecia morto vai ressuscitar, aquilo que parecia impossível vai se tornar testemunho, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Escreva nos comentários: eu creio que Deus já começou a agir em minha vida. Essa declaração é a chave que abre portas espirituais